boa noite, amados ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez, podendo trazer a palavra poderosa do Senhor até você. Tirar um pouquinho do teu tempo que você está aí teclando para você assistir esse vídeo. É uma honra poder estar aqui trazendo essa palavra maravilhosa. E eu creio que o Senhor pode alcançar você aí onde que você está sentado. Te alcançar uma bênção. Amém? Se você crê, tudo é possível. Então, o Senhor me tocou hoje para me trazer essa palavra que se encontra no livro de Mateus. Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é revelado ao seu apóstolo, ao seu discípulo Mateus, que se encontra no capítulo 16, versículo 13 em diante. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns: João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simeão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simeão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, como podemos ver sobre essa palavra poderosa que o Senhor nos trouxe por essa noite, né, que estavam seus discípulos reunidos, podemos imaginar, né, os seus discípulos todos reunidos, e Jesus chegou e perguntou para eles, depois de vários prodígios que Jesus tinha feito, imagina assim, aquele Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, onde que Jesus passava, via cura, via milagre, e seus discípulos todos reunidos, Jesus pergunta para ele: Quem dizem ser os homens o Filho do Homem? O que o povo está falando? Ele quis perguntar: o que o povo está falando? Quem sou eu? O que eles falam? Quem sou eu? Aí os seus discípulos começaram, um falou assim: uns diz que é João Batista que encarnou, né? Outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias ou um dos profetas, né? Os seus discípulos falaram para Jesus, mas teve um lá no canto, o mais ousado, que esse é que eu gosto de falar sempre dele, que foi Pedro. Pedro, ousado, lá no canto, levantou assim, né? E falou assim, e Jesus perguntou para eles, né? Para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Já que o povo está falando que eu sou um dos profetas encarnados, outros estão falando que eu sou Jeremias, e vocês aí, quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos ficaram quietos, porque normalmente, quando, por exemplo, na sala de aula, tá todo mundo dos alunos lá, a professora faz uma pergunta difícil, todo mundo fica quieto, né, com medo de errar. Foi assim que Jesus fez para os seus discípulos. Ele olhou e falou: E vocês, quem dizem que eu sou? Aí todo mundo ficou quieto, com medo de errar, né? Porque normalmente acontece isso na sala de aula. Ficou com medo de errar aquela pergunta difícil. E aí o que ele fez? Um lá no canto levantou, o que sempre era o mais ousado, Pedro. Pedro levantou e disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simeão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E Pedro, imagina, podemos imaginar Pedro muito feliz, né? Quando Jesus falou para ele que ele é bem-aventurado. Quando Jesus fala assim: Bem-aventurado és tu, Simeão, bem-aventurado é uma pessoa feliz. Ele falou assim: Feliz és tu, Pedro, que não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o que ele fez? Quando Pedro percebeu e confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que Jesus fez? Na hora que Pedro confessou, Jesus falou que Pedro era uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. E Jesus pegou e falou para ele assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Podemos ver aqui que quando Simeão confessou que Jesus é o Cristo, Jesus confessou, falou para Simeão quem ele era. Ele diz assim: Pois eu também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, podemos ver que
quando a gente confessa que Jesus é o Cristo, quando a gente se rende a Jesus Cristo, ele mostra quem a gente é. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Quando Pedro confessou que ele era o Cristo, ele mostrou para Pedro quem Pedro era. Que Pedro, na verdade, não era Simeão, era Pedro. E que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ele. Podemos ver que ele diz assim, ó, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, você que está assistindo, podemos perceber que essa palavra, ela fala muito sobre quem a gente é. Por exemplo, você deve ter pensado, que nem eu me perguntava, muitas das vezes, o que eu tinha vindo fazer aqui na Terra. Você já deve ter se perguntado, né? O que eu vim fazer na Terra? Por que eu nasci? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu tinha isso em mente, eu não sabia qual que era o meu objetivo aqui. E até que um dia, né, que aconteceu sucessivamente, altas coisas aconteceram na minha vida, que foi se desinclinando. Enfim, eu fui parar numa situação degradável. Eu perdi tudo que eu tinha. E aí eu cheguei no meu quarto e falei para Deus, o que eu vim fazer aqui? Do nada, assim, eu falei, o que eu vim fazer aqui nessa terra? Eu queria saber um sentido do que eu tinha vindo fazer aqui nessa terra. Aí Deus me mostrou o que eu vim fazer aqui na terra só no momento que eu confessei quem Ele era, quem Ele é. Quando eu confessei que Jesus é o Cristo e o aceitei como meu único e suficiente Salvador da minha vida, Ele mostrou para mim quem eu sou e qual é a minha missão aqui na terra. E hoje eu vivo feliz. Eu vivo feliz com a presença do Espírito Santo na minha vida e sabendo qual é o meu objetivo de estar aqui na terra, que é levar a palavra do Senhor e ganhar almas para o Senhor. Porque a gente vive aqui nessa terra, e essa terra aqui, esse lugar aqui, esses momentos que a gente está passando aqui, esse momento que está mexendo aí no teu computador, esses momentos são momentos que são passageiros, porque nós somos seres que estamos para ser transformados em algo muito maior do que isso. Aí, aqui, nesse momento que você está agora aqui, é para você descobrir o que você é. E o inimigo tem te enganado com essas coisas, porque ele não quer que você descubra quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você sabe o que o inimigo quer fazer com você. E quando você descobre quem você é, você não permite. Ele não tem mais poder de fazer nada com a sua vida. Porque você sabe quem você é. E quando você confessa que Jesus é o Cristo, você se torna filho de Deus. Porque na palavra dele ele diz assim, ó, que para todo quanto receberem, que todo quanto receberem, ele lhe deu o dom de ser chamados filhos de Deus. Na hora que você aceita Jesus, você se torna filho de Deus e herdeiro da promessa. Assim como Jesus Cristo está ao lado do Pai. Então, quando você descobre quem você é, você sabe o que você pode. Por exemplo, assim, tinha um senhorzinho, né? Um senhorzinho bem, todo mundo olhava pra ele, não dava nada. E um cara muito chique deixou o carro na garagem, apurado e saiu. Quando esse cara voltou, a garagem estava fechada. Uma garagem bem chique, bem linda, né? A garagem estava fechada. O que aconteceu? Ele não sabia o que ele fazia, por causa só tinha aquele carro para voltar embora. Como que ele ia fazer para voltar embora? Aí tinha um senhorzinho, ele chegou e perguntou para aquele senhorzinho, com ar de desprezo, né? Falou para aquele senhorzinho lá, você não sabe onde que tem, onde que mora o dono dessa garagem, alguma coisa assim, porque eu preciso tirar meu carro dali, para mim ir embora, eu moro longe, eu não sei o que fazer. Aí o senhorzinho, muito humilde, olhou para ele, bateu no peito assim, falou assim, essa garagem é minha. Então, ele não sabia quem que aquele senhorzinho era, mas ele só soube o que aquele senhorzinho era quando o senhorzinho dele mostrou para ele o que ele era. Por exemplo, assim, você só descobre quem você é depois que você confessa que Jesus é o Cristo. Aquele senhorzinho que estava lá sentado naquela garagem, ele não era nada aos olhos daquele homem que tinha um carro chique, que estava na garagem. Aquele homem chegou com desprezo e olhou para ele, não sabia que aquele homem podia ajudar. Então, enquanto você não sabe quem você é, você não sabe o que você pode. Mas depois que você descobre quem você é, você sabe o que você pode. E quando ele descobriu quem aquele senhorzinho era, ele sabia o que aquele senhorzinho podia fazer, que era ajudar ele. Então, quando você confessa que Jesus é o Cristo, Jesus Cristo ele mostra para você quem você é. E aí você sabe que você tem um que é maior que todos, que pode te ajudar. É uma coisa bem complexa. Jesus Cristo ele é vivo, ele é real, é uma presença real, não é só um simples falar. Você ouve as pessoas falando em nome de Jesus, mas você não crê naquilo. Amém? E é difícil você perceber isso. Você só vai descobrir quem você é depois que você
confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então você não pode pensar que é só falar da boca para fora. Eu amo Jesus, mas na verdade você não tem Ele aqui. Você fala que ama a Deus, mas só fala da boca para fora, não fala daqui de dentro realmente. Porque quem ama a Deus cumpre os seus mandamentos. E você tem dado mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Porque nós somos espírito. Por exemplo, Deus ele é espírito. Né, calma? Deus é espírito. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 24, fala assim, que temos que andar em espírito e viver em espírito. Porque o nosso espírito ele cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o espírito. É uma luta da carne e o espírito. Deus é espírito, como dizemos antes, né? Deus é espírito. E nós somos espírito. Nós somos carne, espírito e alma. Para a gente estar com Deus, ligados a Ele, em comunhão a eles, é necessário que a gente tenha que estar em espírito. Por exemplo, se você não está em espírito, você está fazendo as obras da carne, você está afastado de Deus, você não está em comunhão com Ele. Para você conseguir estar em comunhão com Ele, você tem que estar em espírito. E para você estar em espírito, você tem que se abster das obras da carne. Quando Jesus Cristo diz assim, que todo aquele que quer seguir Ele, que larga tudo que tem, toma a sua cruz e siga-o. Ele diz para você largar todos os desejos da carne, para você ser um ser espiritual, você está em espírito constante. É a única forma de estar ligado a Ele. Porque se você não está em espírito, você está na carne. Se você está na carne, você não está agradando a Deus. Porque quando a gente está na carne, a gente faz as obras da carne, que são várias coisas que são totalmente desagradáveis a Deus. Mas quando você está em espírito, você tem os frutos do espírito. E Jesus diz assim que nós conheceremos as árvores boas pelos seus frutos. Quando você vê um pé de limão, você sabe que é pé de limão por causa dos limões que estão nele. Quando você vê um pé de espinho, você sabe que é um pé de espinho por causa dos espinhos que estão nele. Ou pode um pé de espinho dar uva doce? Pode, calma. Não pode. Então, a árvore boa dará bons frutos, a árvore má dará maus frutos. Amém? Então não é necessário você só pensar que a tua vida é só aqui e querer viver só para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra são passageiras. E você só vai perceber isso depois que você confessar que Jesus é o Cristo. Aí você vai saber quem você é e qual é a sua missão aqui. Enquanto você não fazer isso, você não saberá qual é a sua missão aqui. E você viverá pelas obras da carne. E aí já não é você que comanda. Porque quando você está fazendo as obras da carne, está agradando quem? Quem não está com Deus está com o inimigo. Então você tem que pensar nisso. Pensar que o inimigo ele considera as pessoas como cavalos. Eles falam que são cavalos deles. Por exemplo, quando você... Pode ser que eu receba muita crítica por causa disso. Quando você bebe, por exemplo, você usa droga, você se vê fazendo várias coisas na hora que você está com aquilo chapado. Porque eu chapava muitas das vezes, eu bebia muito. Você via fazendo aquelas coisas lá, mas depois no outro dia eu não lembrava de algumas coisas. Você via fazendo, vê fazendo aquilo e você não tem um controle, é porque já não é você que está ali. Estão usando de você como cavalo, porque o inimigo, Satanás, quando ele manifesta nas pessoas, ele fala assim, que aquelas pessoas são cavalo dele. O que você faz no cavalo, você monta em cima. Então, que nem Pedro, quando Pedro confessou quem era Jesus, Jesus mostrou quem Pedro era e qual era a sua missão. E assim Pedro foi cheio, né, da presença do Senhor na vida dele, e tanto que nós estamos lendo hoje sobre o acontecido daquela época. Porque Jesus fez história na vida de Pedro, construiu a igreja sobre a rocha, que é ele, né? Pedro é uma rocha que Jesus construiu a sua igreja em cima. Só que Jesus fez isso com Pedro só quando Pedro falou quem Jesus era. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber essa palavra, você ser cheio do Espírito Santo, você tem que confessar que Jesus é o Cristo, você tem que aceitar na tua vida. Assim, você não vai mais ser dominado ou servir de cavalo para o inimigo. O que vai acontecer? Você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai passar a servir diretamente a Deus. E quando você confessar que Ele é o Cristo, você se torna filho de Deus, herdeiro do trono. E você sabe quem você é. E você sabendo quem você é, você sabe o que você pode fazer. E você sabendo quem você é e você sabendo o que você pode fazer, Satanás vai correr de você quarteirões, cara. Ele corre, porque é incrível. Quando você descobre que você, qual que é a sua missão aqui, você sabe o que você pode fazer. E quando você sabe o que você pode fazer, você sabe contra quem que você está lutando. Você tem o seu foco. Porque em Efésios 6:10, a palavra diz assim que
que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestade. Eles estão por aí. Que nem quando a gente, por exemplo, está numa igreja e sente uma tontura, né? O que acontece, assim, por exemplo, quando o inimigo ele corre, ele se afasta de você, você sente que você não tem mais aquilo, você sente aquela sensação esquisita, você nunca passou por isso, né? Por exemplo, quando você, é por causa que ele está por perto, e quando o evangelho chega até você, é anunciada a palavra até você, quando você começa a receber essa palavra, você começa a querer aceitar Jesus, o que acontece na sua vida? Você, o inimigo começa a se afastar porque ele vai saber, ele vai percebendo que você está descobrindo quem você é. E aí quando você começa a descobrir quem você é, você vai saber que você pode ordenar ele a voltar para o inferno, porque Deus dá autoridade, quando ele diz assim, que ele dá autoridade sobre todos, empunharão sobre as mãos sobre os doentes e os curarão, expulsarão os demônios, e tudo em nome de Jesus, porque a gente não faz nada sem estar em nome de Jesus. E eu estou aqui anunciando hoje a palavra em nome de Jesus Cristo. E assim como o meu sobrinho também vai estar trazendo a poderosa palavra em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, vocês não conhecem ele ainda, né, mas o nome dele é Cauã Fernandes dos Santos. Então, ele tem apenas 10 anos de idade, então, e ele vai trazer o próximo vídeo, ele vai trazer a palavra do Senhor. Eu creio que Jesus Cristo vai usar ele poderosamente, porque Jesus diz assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, o Cauã vai ter essa oportunidade maravilhosa, né, de ser usado por Deus. Eu tenho certeza que ele vai ser usado poderosamente, que ele já foi usado, já anunciou a palavra lá em Missal, foi usado num grupo de crianças. Tenho certeza que ele vai trazer uma palavra poderosa. Como eu te digo, a gente não tem estudo, mas a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, assim como seus discípulos eram, né? Que nem Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas deixarei outro Consolador com vocês, né? Que é o Espírito Santo, que está sobre a minha vida, está sobre a vida do Cauã, está sobre a vida de todos aqueles que confessam quem é Jesus. Quando você confessar quem é Jesus Cristo vai te mostrar quem você é e vai te dar o seu Espírito. E quando você tiver o Espírito Santo do Senhor, você vai saber o que você pode e qual é a sua missão. Ele vai te consolar nos momentos difíceis, ele vai te dar a força que você precisa para continuar lutando, ele vai te suprir as tuas necessidades. O Espírito Santo ele vai te estar contigo em todos os momentos, porque ele é um ser real, um ser presente, um ser pessoal. Ele não te abandonará porque vai ser um amigo, um irmão, um colega, um pai, um companheiro para todas as horas. Ele é um amigo que não te abandona. O Espírito Santo está aqui, está ministrando no teu coração. Então, eu quero te mostrar agora o Cauã Fernandes dos Santos, que estará trazendo a próxima palavra. Eu só quero que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim eu encerro essa palavra aqui. Agora eu vou apresentar para vocês o Cauã. Ele vai falar um pouco sobre quem ele é. A paz do Senhor a todos. Eu se chamo Cauã Fernandes dos Santos e o próximo vídeo eu estarei ministrando a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Como vocês puderam ver, né? Como vocês puderam ver, esse é o meu sobrinho, o Cauã, que vai trazendo a palavra do Senhor no próximo vídeo. Ele tem apenas 10 anos, como eu já disse, né? Tenho certeza que Deus vai usar ele grandemente. E esse aqui é o meu sobrinho Alisson, que está aprendendo também. Creio que vai ser grandemente usado por Deus, né? Porque todos temos um chamado na vida, né? Um chamado para ser um servo do Senhor. E é muito bom, não tem nada mais agradável. Né, Alisson? Então fique ligado. Então que no próximo vídeo o Cauã vai estar trazendo uma palavra. E eu vou estar orando, vamos todos nós estar orando, para que Deus use ele grandemente. E que a palavra do Senhor possa atingir os seus corações. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. E seja abençoado. E não esquece de dar o like e se inscrever para que o Evangelho cresça cada dia mais. Amém? Conto com todos vocês. Tenham uma boa noite. Em nome de Jesus.